Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Se vocês fizeram na noite anterior ou no dia anterior o 7º passo da jornada de autoconhecimento, pode ser que vocês não estejam tão bem, né? Para algumas pessoas, o 7º passo vai encarar um dos momentos mais difíceis daqueles que são filhos, a perda dos pais. Embora uma das minhas especializações seja o luto, sempre vai ser muito difícil encontrar as palavras certas para tratar desse assunto. Mas eu não estou aqui como psicanalista. Eu estou aqui como um ser humano, como qualquer outro. Então, eu vou falar do assunto com base nas minhas próprias vivências. Em tudo que eu observei, não só na minha própria vida, como também na vida das pessoas ao meu redor. A única certeza que realmente temos é que a morte é inevitável. Não há nada que possamos fazer para mudar isso. Quando o corpo resolve se render à morte, ele vai, a vida vai. Algo que eu já observei muito é que a essência, enquanto ela pode permanecer no corpo, ela permanece. Se ela vai ficar ou não, depende do corpo, depende do animal bípede. É por isso que algumas vezes nós vemos pessoas sobrevivendo de acidentes e situações muito perigosas e pessoas não sobrevivendo a situações que não parecem à primeira vista tão arriscadas. O anseio da essência sempre será retornar para casa, mas ela é muito comprometida com o que ela tem que fazer aqui nesse plano. Já o corpo, essa casca que é o animal bípede, ele pertence a este mundo. É ele quem tem bem explicitamente a sensação de que é eterno. Não é porque ele vai viver para sempre, mas neste plano nada se perde, tudo se transforma. De alguma forma, esse corpo ele fica para sempre, mesmo se transformando, voltando à sua origem inicial, que é o pó. Em algum momento, o corpo cansa, ele não consegue mais lutar, ele não consegue mais resistir. E se a morte chama, ele se rende. E nessa rendição,
a essência, ela se liberta. Volta para casa. Vai para o próximo estágio de existência. Se é exatamente dessa forma, eu não sei, mas é assim que eu enxergo. Não foi uma ilusão que eu criei para suportar o luto, não. Foram muitos anos de observação. A verdade também, ela não se contradiz. Se eu enxergasse diferente, todo o resto do que eu falo não faria nenhum sentido. Seria contraditório. O luto, ele não corresponde apenas à perda de um ente querido. É a qualquer perda que nos cause extremo sofrimento, dor e falta. Pode ser um animal de estimação, pode ser uma grande realização que foi alcançada a duras penas, pode ser um objeto com valor sentimental. Muitos tipos de perdas podem ser considerados lutos. Eu pergunto, se nós sabemos que a morte é inevitável, por que sofremos tanto com a perda do ente querido? Muitas vezes, numa investigação mais profunda, eu observei que em boa parte das pessoas que estavam sofrendo e prolongando o luto, elas repetiam um certo arrependimento por não ter dito o que deveria ter dito, de não ter feito o que poderia ter feito. Na perda de um ente querido, há muito mais de arrependimento do que a dor da perda em si. Eu sei o quanto é difícil encarar isso e até admitir, mas em muitos casos o luto se trata disso, da perda da oportunidade de ter aproveitado melhor o outro enquanto se tinha o outro. Quando o assunto é os pais, nós sempre sentiremos falta, independente da relação que tivemos com eles. Mas se a relação foi muito boa, vamos sentir muito mais. E a nossa certeza é que a morte é inevitável. Então, porque os anos passam e continua doendo. Os nossos pais, eles foram e são os responsáveis, os portais para nos trazerem a esse mundo. Eles sempre estarão muito presentes na história da nossa vida. De alguma forma, eles contribuíram em muito para o ser humano que nós nos tornamos. Eu costumo analisar cada detalhe das narrativas que expressam a dor do luto. Há pessoas que
carregam consigo o luto por anos e anos, perpetuando o sofrimento da perda. Desta forma, o luto passa a ser uma doença, quando na verdade o luto faz parte de um ritual de passagem e encerramento de ciclo. É um momento em que a gente se despede do ente querido, faz o ritual de passagem e fim de ciclo, se dá uns dias para viver esse luto e depois segue a vida. Há pessoas que não conseguem cumprir nada deste ritual, ficam presos ali. É diferente de quando vão passando os anos e a gente continua sentindo falta. Não dá para ser diferente. Nossos pais são pessoas marcantes na nossa vida. A presença deles acaba que permanecendo de toda forma, mesmo que fisicamente eles estejam ausentes. Nós herdamos muito deles. E isso que a gente herda potencializa ainda mais a presença deles em nós, através de nós, em algum lugar que a nossa crença nos permita crer que eles estão. Desculpa. Essa dor do luto, que parece que é perpetuada, ela corresponde a arrependimentos, a perda de oportunidades, de momentos, de expressões verbais, de gestos. Mesmo que a gente saiba que não dá para adivinhar quando alguém vai partir desse mundo, por motivos diversos, embora haja amor, nós não aproveitamos realmente as pessoas que amamos enquanto temos elas junto a nós. É isso que faz o luto doer muito mais. A morte, ela deixa de ser uma passagem para outro plano, outro nível, outra esfera, ou um retorno para casa. A morte passa a ser uma cobrança constante. Não deveria ser assim. Ainda mais se nós acreditarmos na não casualidade das coisas. Tudo acontece como tem que ser. Absolutamente tudo acaba sendo consequência de escolhas. Independente de como
a vida de alguém foi tirada. A morte, ela sempre vai precisar de uma desculpa para levar alguém no momento que ela tem que levar. Eu não sei dizer porque pessoas de diferentes idades, crenças, etnias, classes sociais, elas partem e partem da forma que partem. Mas realmente nada é um acaso. A minha mãe, por exemplo, ela faleceu 15 anos depois de uma luta contra o câncer. Ela mesma disse: eu quero que Deus me leve porque eu tô cansada. Eu não aguento mais. O corpo dela estava exausto. Eu não conseguia sentir nada que despertasse o desejo de pedir para ela não ir, de pedir para ela ficar. Uma que a escolha era dela, se render. Outra, que o corpo estava tão deteriorado que eu pensava que tipo de vida ela teria com o corpo tão danificado daquela forma. Quando eu fui me despedir dela, embora ela parecesse exteriormente tão bem, eu sabia que ia ser a última vez. Eu queria ter sido um pouquinho egoísta e pedido para ela ficar um pouquinho mais, porque afinal de contas, eu tinha acabado de resgatar a minha relação com ela. Era muito bom. Nós estamos todos perdendo a empatia quando ela falha muitas e muitas vezes. O meu pai, ele foi repentinamente. Ele tinha uma doença neurológica que não houve tempo de determinar exatamente qual era. Ele perdeu a capacidade de engolir, então ele não conseguia se alimentar e perdeu a capacidade de falar. Ele precisou ser internado para poder se alimentar de alguma forma. Ele não queria ficar no hospital. Houve um problema generalizado e repentinamente ele se foi. Eu penso que ele também não queria ficar naquela situação e se rendeu. Perdi muitas pessoas queridas ao longo da vida. Mas eu acredito que o momento mais difícil foi quando o avô dos meus filhos, meu sogro, faleceu muito antes dos meus pais. E meus filhos eram ainda crianças. O que falar para crianças que estão sofrendo porque o avô querido partiu? A dificuldade é a mesma para trazer algum consolo para um adulto.
Talvez para criança seja maior. A criança não entende a linguagem da mesma forma que um adulto, né? A morte deixou de ser uma passagem e passou a ser uma perda, uma falta perpétua, uma dor. E a gente esquece de todo o resto. Nós nos focamos nos motivos que despertam a perda. E temos as lembranças, as memórias, para sempre relembrar como um álbum de fotos, de todos os ensinamentos que continuam ecoando dentro da gente. O que eu fiz para conseguir consolar os meus filhos? Eu criei uma historinha. Eu tenho muita dificuldade em mentir e isso se reflete muito no que eu escrevo. Eu não consigo inventar uma história do nada, através da imaginação, por exemplo. O que eu escrevo precisa ter pelo menos uma base sólida de verdade, de fato. Se eu puder seguir um texto narrando fatos, mesmo que seja meus pensamentos, assim vai ser. Mas criar uma história ilusória, usar a imaginação para isso, não consigo. E eu precisei pensar rápido. Eu utilizei essa mania que eu tenho de fazer metáforas. Eu não sei porque eu faço isso, mas é desde criança. Eu não consigo definir, explicar algumas coisas, então eu utilizo sempre metáforas, analogias. Então eu criei uma analogia, uma metáfora para contar uma história para eles, que para um adulto seria uma simbologia, mas para uma criança seria uma verdade. Mas no fundo é uma verdade. Eu contei para eles que em determinado momento da vida da pessoa, ela se torna uma joia lapidada, tão rara, tão bonita, que o Papai do Céu resolve que é melhor guardar. É melhor guardar para que ninguém roube, para que ninguém quebre, para que ninguém dispute. E aonde é que costumamos guardar nossos tesouros? Onde será que poderíamos guardar uma joia? Eles não sabiam muito bem o que responder e eu disse: o Papai do Céu pensou num baú. É por isso que os piratas usavam baú para enterrar os seus tesouros. O Papai do Céu pensou na mesma coisa. Ele pega a joia e guarda num baú, o baú do tesouro. Que
simbolizava o caixão. Aí nós nos despedimos daquela joia e fazemos o que tem que ser feito com uma joia dentro do baú. A gente enterra para ninguém achar. Só que tem um segredo que pouca gente sabe. À noite, quando todo mundo está dormindo, o Papai do Céu vem, pega a joia, deixa o baú e guarda a joia com ele. De alguma forma, para meus filhos fez sentido. Eles secaram as lágrimas, eles olhavam para o céu. Foi a última vez que eles sofreram, choraram muito por causa da morte de alguém. Essa historinha se tornou a base para a compreensão deles em relação à morte. Conforme eles foram crescendo, eles também foram assistindo à morte de muitos gatos que tinham na minha casa. Desculpa. Eu era gateira, protetora de animais. Haviam muitos gatos em casa. E eles ajudavam muito porque eles amam gatos. E acontecia muitas vezes de algum gato acabar escapando, sofrendo um acidente, ficando doente e morrendo. Eu nunca poupei eles dessa realidade. Por quê? Porque a morte é inevitável. Eu sempre preparei eles para o dia em que eu não vou estar mais aqui. Pode parecer cruel, alguma coisa desse nível. É realismo, é fato. Eu utilizei aquela oportunidade para preparar eles, porque um dia eu realmente não vou estar mais aqui. Eu gostaria que meus pais tivessem feito isso comigo. Porque os meus filhos, pelo que eu vejo, não vão sofrer com o luto. Por quê? Eu vejo o quanto eles aproveitam toda a oportunidade que eles têm de ficar comigo. Na minha família nós temos a crença de que a ordem natural é que os filhos enterrem os pais. Não há na nossa família nenhuma ocorrência do contrário. Nenhum dos meus familiares teve que enterrar um filho. Isso é mais difícil, mais sofrido, mais doloroso para os pais do que é para filhos enterrar os pais. Esse é o nosso consolo. Nós, filhos, podermos enterrar os nossos pais. Imaginem a dor insuportável e muitas vezes incurável de um pai e uma mãe ter que enterrar o próprio filho. Além da morte ser inevitável, ela segue um curso natural e esse curso natural é assim.
os filhos enterram os pais. Eles cumprem a missão deles com eles e conosco principalmente. Um dia eles assumiram a responsabilidade de nos trazer para o mundo e ter a nossa guarda até que pudéssemos voar com as próprias asas. A gente sempre vai sentir falta. Mas a melhor maneira deles continuarem presentes e eternos é sempre relembrarmos dos momentos que vivemos com eles, das histórias, das lições que aprendemos com eles. Eu fiz isso com meus filhos da infância até hoje. Eles conhecem muito mais dos meus pais através das histórias que eu conto do que convivendo com eles. Eu aproveitei para fazer diferente e contar as minhas histórias também para eles. Eles me conhecem não é através dos outros, não é através do que os outros falam, é de mim mesmo. Independente de qualquer coisa que eu tenha vivido, eu não escondo nada. Tudo o que eu vivi, eu já contei para eles. Vocês podem transmutar a dor da perda em algo que mantenha a memória deles viva, que mantenha eles presentes. Se você fizer a regressão consciente para resolver algo inacabado com um de seus pais e eles já não estão mais entre nós, faça da mesma forma. Não pense você que só porque eles não estão aqui não vai fazer diferença, vai. Você ainda tem uma questão para resolver com eles. Resolva. Resolva, saber para quê? Apesar de não poder mais conviver com eles, vocês vão manter eles vivos dentro de vocês. A grande lição que fica remete àquele velho ditado tão pronunciado, tão repetido, mas ainda assim parece que ninguém alcança a consciência do significado. A gente só dá valor a alguma coisa quando a gente perde. Não tem que ser assim. Os nossos pais já se foram, mas outras pessoas ficaram. Outras pessoas que nos amam e que nós amamos. Não precisamos descobrir ou saber o real valor de alguém quando ela não estiver mais aqui. Ame
as pessoas da sua vida. Aproveite as oportunidades de estar com elas. Compartilhe momentos bons. Dependendo, até os momentos ruins. Nunca se sabe que tão bom conselho uma dessas pessoas pode dar. Aquele conselho que vai ajudar a perpetuar a presença da pessoa. Aquele conselho que a gente sempre vai acabar usando ou dando para outra pessoa. E tantas outras coisas. Não pense que você não deu devido valor aos seus pais enquanto você os tinha. Se você já é pai ou mãe, ou mesmo que você não seja, há uma lição difícil na paternidade e na maternidade. Nós aceitamos ser esse portal que traz os nossos filhos ao mundo para criá-los, prepará-los para o mundo, para que um dia eles nos deixem e vá construir a história deles. Nós ficamos assistindo o resultado dessa nossa missão. Quando a gente vai embora, não tem que ficar esse remorso de que eu devia ter aproveitado mais, eu devia ter dito que amava. Os pais sabem. Ninguém melhor do que os pais para conhecer os próprios filhos. É por isso que quando eles resolvem voar, seguir o caminho deles, nós ficamos assistindo. Nós sabemos os filhos que nós temos. Nós amamos nossos filhos. E de alguma forma a gente sabe sim que nossos filhos nos amam. Por quê? Como? Pelas atitudes. Pela energia. Pelos momentos inesperados. Não é exatamente a presença de outra pessoa que determina o amor, a consideração. Os pais, principalmente as mães, têm a capacidade de sentir a energia dos seus filhos. Provavelmente porque eles saíram de nós. Embora meus filhos digam muitas vezes que me amam, eles não precisavam dizer. Eu sei. O papai e a mamãe não estão mais aqui, mas eles amavam vocês. E se vocês tirarem o luto um pouquinho de lado, parar para lembrar de momentos simples do cotidiano, você vai perceber a grandeza desses momentos. É nesses momentos
em que a gente pode ver a presença do amor. Até mesmo naquela comidinha que só a mamãe ou só o papai fazia, que sempre estava pronto quando eles sabiam que vocês iam visitar eles. Até mesmo naquela falação para pegar no seu pé, era um gesto de amor. Até mesmo aquela ligação fora da hora, cobrando alguma coisa. Amor, confiança, segurança. Tudo foi como tinha que ser. A melhor forma das pessoas que nós amamos continuar com a gente é manter na gente tudo de bom que semearam na gente. Há muito de honrar o pai e a mãe nisso. Uma coisa é ser bom filho quando os pais estão por perto. Ser bom filho quando eles não estão mais aqui é honrar. É você ser reconhecido por algum amigo do papai ou da mamãe e eles saberem que você é o filho, é a filha, porque quem você é condiz com aquilo que o papai ou a mamãe era. Não se culpe, não se cobre. Em algum lugar, eles continuam te amando, não te subestimando e estão orgulhosos de vocês. O que é preciso fazer é continuar aquele momento que eles sabiam que ia acontecer. Voar. Continue voando. Continue criando a história de vocês. Um dia vocês vão se encontrar, mas vai ser no tempo certo, assim como tem sido tudo. Beijos na alma.